Você sabe que nós já há algumas semanas estamos estudando este precioso sermão, o Sermão da Montanha, o sermão que Jesus ele profere no Monte das Oliveiras e que, como nós temos ouvido, ele começa falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a constituição do reino de Deus. Quando Jesus profere as 8 bem-aventuranças, ele está dizendo como deve ser a vida dos súditos do seu reino. Eles devem ser humildes de espírito. Eles devem ser quebrantados. Eles devem chorar quando cometem erros. Eles devem ser mansos, pacificadores, puros de coração. Eles devem ter fome e sede das coisas de Deus, de justiça. Eles serão perseguidos por causa disso, justamente por viver de maneira contrária à vida do homem secular. Então, do versículo de número 3 até o versículo de número 12, Jesus ele conta as bem-aventuranças, e a partir do versículo de número 13, Jesus então começa a mostrar como deveria ser a influência dos súditos do seu reino numa sociedade sem Deus. Então ele diz: vós sois o sal da terra. E você deve se lembrar que em tempos onde não havia sistemas de refrigeração, as pessoas usavam o sal para evitar a putrefação, o apodrecimento da carne. O propósito do sal era justamente retardar a corrupção. Ele mostra que a igreja de Cristo, ela precisa ter uma influência no mundo, a fim de evitar a sua destruição. E uma outra propriedade do sal, além de conservar, é dar sabor. E nesta nova sessão, que se inicia a partir do versículo de número 13, agora Jesus ele vai usar uma outra linguagem metafórica, dizendo aos discípulos: vocês são a luz do mundo. E quando Jesus diz que os discípulos são a luz do mundo, ele está fazendo uma distinção entre os súditos do seu reino com o presente século, a sociedade sem Deus. E quando nós lemos uma declaração como essa, nós precisamos entender que Jesus está dizendo que o mundo está ausente da luz, ausente de Deus. Quando nós paramos para imaginar como seria a nossa vida se nós não tivéssemos à nossa disposição as centenas de watts de energia elétrica, nós teríamos dificuldades para viver e realizar algumas atividades. Imagine você, um motorista numa estrada, sem que ela tivesse iluminação adequada. A viagem certamente seria uma viagem de alto risco. Imagine a dificuldade do piloto do avião ao fazer um pouso noturno, sem que a pista tivesse a iluminação adequada para ele se localizar. Porque a finalidade da luz é tornar as coisas claras. A finalidade da luz é mostrar a direção, é iluminar o que está ao redor. A finalidade da luz é tornar visível aquilo que no escuro
nós não podemos enxergar. E essa declaração de Jesus nos faz compreender que o homem ausente de Deus, ele vive uma vida de trevas. Eu disse aqui numa outra pregação, que quando Deus está reconstruindo a terra, com o poder da sua palavra, como diz o Salmo 33, versículo 9, ele mandou e tudo se fez, ele ordenou, e logo tudo apareceu. Jesus disse aos mares que produzissem os seus seres, e logo então os seres aquáticos, eles surgiram. E eu disse que quando você tira, por exemplo, um peixe da água, ele perde a vida. Eu disse que Deus, ele deu ordem para que a terra produzisse os seus vegetais. E se você tirar, por exemplo, uma árvore do seu lugar de habitação, que é a terra, essa árvore perde a vida. Quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem dizendo, haja o homem. Quando Deus fez o homem, o texto diz que com a sua própria mão, Deus o formou. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, então o homem passou a ser alma vivente, como diz em Gênesis 2, versículo 7. Agora, quando o homem, ele cai, ele peca, quando ele transgride o mandamento, mesmo tendo um paraíso à sua disposição, então, ele passa a viver uma degradação moral, ele perde a sua imagem, a imagem e semelhança do divino, ele deixa de possuir os atributos de Deus, e a vida do homem expulso do paraíso passou a ser uma vida de trevas, de escuridão. Então, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Jesus está fazendo uma declaração aos seus servos, dizendo que neles há luz, mas no mundo há um governo das trevas. Em primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, e sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está no maligno. Quando a Bíblia diz que o mundo está no maligno, a Bíblia mostra que quem governa o presente século, quem controla os pensamentos, os desejos, as vontades do homem desconectado a Deus, é o príncipe deste século, o próprio diabo. Por isso que quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3, Paulo escreveu assim, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem estão encobertos, nos quais o Deus deste século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, o triunfo de Satanás sobre a humanidade está em manter a sua consciência na escuridão. É prender o homem numa mente obstinada, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Então, as mentiras filosóficas, as mentiras morais, as mentiras espirituais, dão ao homem governado por Satanás a impressão, o entendimento que está tudo bem, que o que ele faz é correto. Dão a ele a sensação de que a busca incessante pelo prazer, as realizações pessoais, o colocam numa condição de bem-aventurado, e o mundo vive tentando proclamar a sua luz própria. Mas
todo homem que não está ligado a Deus, por mais que tente expressar a sua própria luz, ele está em trevas. Efésios capítulo 4, versículo 17, Paulo escreveu assim: eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos o entendimento, com a sua mente às escuras, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O triunfo de Satanás sobre a humanidade consiste em uma vida presa, cativa, escravizada nas paixões, nos desejos, nas vaidades, que dão ao homem a sensação de felicidade, de realização, quando na verdade estão em trevas. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no fim são caminhos de morte. Você conhece um monte de gente que diz que está bem, que diz que cresceu, que diz ter sucesso, que diz ser realizado. Por quê? Porque conseguiu o diploma, porque comprou a casa, porque realizou o sonho, porque conquistou a independência financeira, porque atingiu as metas, cumpriu os objetivos. E as pessoas se sentem bem, realizadas e felizes por isso. Mas Jesus, por várias vezes, ele contou histórias para falar o perigo dessas coisas. Pois aquele homem de Lucas capítulo 12 pensava: o que eu vou fazer? Não tenho para onde crescer, já sei, vou vender tudo, vou edificar celeiros maiores e direi à minha alma: agora descansa, come, bebe, folga. Jesus diz: essa noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para que será? Aquele jovem rico de Marcos capítulo 10, a princípio ele demonstra interesse em participar da eternidade, interesse em buscar as coisas de Deus, mas Jesus disse: então renuncia o que você tem, ajuda os necessitados, e você, ao invés de tesouros terrenos, terá tesouros no céu. E diz a palavra que aquele homem se retirou triste. E o que é isso? Uma vida de escuridão, uma mente obscura. O que é uma vida de trevas? Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 22 o seguinte: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo terá trevas. Jesus falava isso num contexto onde no versículo 19, ele fala exatamente da ganância do homem. Onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. O que é uma vida de trevas? 1 João capítulo 2, versículo 9 diz que aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Uma vida de ódio, de rinchas, de disputas, de contendas. Provérbios 10, 12 diz que o ódio excita contendas. Uma vida de trevas é uma vida totalmente oposta àquilo que é sugerido pela luz. Olha que texto maravilhoso de Provérbios, capítulo 4. Procure, por favor, aí Provérbios, capítulo de número 4. E eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 19. Provérbios 4, 19 diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. A vida do ímpio é como a escuridão. A pessoa anda sem saber onde está. Não tem rumo, não tem destino. Ela tropeça e não sabe no que tropeçou.
Aí de repente ela não entende o porquê das angústias. Ela não entende o porquê que repentinamente vem algo tão assustador que parece que a sufoca. Uma vida melancólica, depressiva. Ela não entende o porquê daquele compulsivo desejo de fazer aquilo que é errado. Ela não entende o porquê ela é controlada pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, pelas suas vontades. Ela tropeça, mas ela não tem entendimento. Por quê? Porque ela vive na escuridão. Porque ela está em trevas. Jesus diz em João 12, versículo 35, que quem anda em trevas não sabe para onde vai. O pecado, ele se aninha nas asas da escuridão. Ou seja, ele erra, ele vive errado, ele pratica o que é mal, mas para ele é normal. Por quê? Porque não tem luz no entendimento. Ele se tornou o inimigo de Deus por causa da amizade com o mundo. E o problema é que uma vida de trevas traz como consequência a condenação, a sentença de morte, a ira de Deus. O apóstolo João, no evangelho que escreve capítulo 3, eu quero que você vá comigo até João capítulo 3. Presta atenção nisso aqui. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo de número 16, texto áureo da palavra de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga glória a Deus. Versículo 18: quem crê nele não é condenado. Ou seja, em que consiste a salvação? Em conhecer Deus, crer na sua obra expiatória. Jesus, quando orava em João capítulo 17, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ou seja, a pregação do Evangelho tem como finalidade trazer luz ao homem que está em trevas. Agora, a luz é manifesta, fazendo com que o homem creia, acredite. E aí você precisa parar e pensar que se a estratégia de Satanás é manter o homem cego, se a estratégia de Satanás é manter o homem em trevas, uma das suas principais astúcias e artimanhas é esconder o evangelho da igreja. Então não se apresenta um Cristo crucificado. As pessoas são manipuladas a crer em quê? No milagre, na cura. As pessoas são estimuladas a crer no quê? Na restituição. As pessoas estão estimuladas a crer no quê? Na multiplicação, na vitória financeira, da realização dos seus interesses pessoais. Mas essas coisas não salvam. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê. Jesus não pediu para que a humanidade vivesse com base na crença daquilo que ele fez, mas daquilo que ele é, na sua obra redentora, na sua expiação. Então, uma artimanha de Satanás para manter a congregação em trevas é ocultar o evangelho. É por isso que não se fala mais de cruz, não se fala de renúncia, não se fala de expiação, não se fala do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se fala do quê? Da prosperidade, da bênção, no sucesso. Satanás disse a Jesus:
Ele mostra os reinos do mundo. E ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele tenta seduzir Jesus, tirando Jesus do propósito divino, como? Quando ele mostra os reinos do mundo. Então você precisa ficar esperto, porque o evangelho que promete sucesso financeiro não é o de Cristo. O evangelho que promete restituição não é o de Jesus Cristo. O evangelho que promete uma vida terrena farta, próspera, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele promete salvação. Para quem? Para aquele que nele crê. Então, João está dizendo isso. Quem nele crê, quem acreditar nele, na sua redenção, na sua obra expiatória, será salvo. Quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, que condenação ele se refere? Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Ou seja, a luz se manifestou, a luz veio ao mundo, a luz resplandeceu, mas os homens cegos amaram mais as trevas. Agora entenda, o amor é um sentimento de dedicação. O amor é provado não é através de palavras, mas de obras. 1 João 3, 16 ao 18 diz: filhinhos, não amemos por palavras nem por línguas, mas por obras e em verdade. Quando é que você prova que você ama a luz? Através das suas obras. Como é que você prova que você ama as trevas? Através das suas obras. 1 João capítulo 1, versículo 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, olha aqui que o texto diz: a luz veio ao mundo, mas os homens se dedicaram às trevas. Amaram as trevas, viveram andando conforme as trevas. Versículo 20: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, ele está em trevas, ele ama as trevas, ele quer permanecer nas trevas, então ele não vem para a luz. Por quê? Porque ele sabe que a luz reprova as suas obras. Talvez você já viveu isso. Eu lembro que eu tinha os meus 17, 18 anos, uma época em que meu pai era extremamente religioso. Ele vivia me chamando para ir para a igreja, e eu sempre rejeitava, por saber que quando eu chegasse lá, o pastor iria falar tudo o contrário daquilo que eu gostava. Então, a condenação é esta. Qual? A luz veio, mas os homens amaram as trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más, porque eles eram cegos, porque o diabo cegou o entendimento deles. Amaram a vida errada, andaram na vida errada. Agora presta atenção nisso. Jesus veio exatamente como luz. Quando você olha o princípio da criação, você vai perceber, nos textos de Gênesis capítulo 1, nos primeiros versículos, diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí Deus, contemplando o aspecto da terra sem forma, vazio, em trevas, com o poder da sua palavra, ele começa uma revolução na terra. E a primeira coisa que ele produz é luz, porque ele diz: e haja luz, e houve luz. Porque a luz dissipa as trevas. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Nele está a vida, e a vida é a luz
que ilumina todo homem. Deus olhou para a humanidade e viu que a imaginação dos seus pensamentos era somente má. Deus olhou para a humanidade e chegou à mesma conclusão. Assim como outrora destruiu a humanidade através do dilúvio, e em tempos seguintes destruiu através do fogo, Deus olha para a humanidade e percebe que o homem vive em trevas. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus vai dizer em João, capítulo de número 8, versículo de número 12, o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem anda comigo, quem caminha comigo, quem me acompanha, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, aquele que creu no Evangelho, que acreditou na palavra de Deus, aquele que possuiu, tomou posse, aquele que foi regenerado, aquele que foi redimido, aquele que nasceu de novo, aquele que ouviu o Evangelho e foi iluminado, ele teve uma mudança no seu estilo de vida, na sua maneira de andar. Saulo, ele era perseguidor da igreja, ele votava a favor da prisão e da morte daqueles que acreditavam no testemunho de Jesus Cristo. E diz em Atos capítulo de número 9, que ele consegue a autorização para ir a Damasco com a intenção de prender os cristãos e trazê-los presos a Jerusalém para serem julgados, condenados e mortos. E diz a palavra que no caminho ele foi cercado por um resplendor de luz do céu. E então ele ouviu uma voz que falava com ele, e essa voz era a voz de Jesus, o Salvador do mundo. E então o Senhor disse: olha, vai até a rua chamada à direita, lá te será dito o que te convém fazer. Aquele resplendor de luz que o cercou, vai dar um novo rumo à vida daquele homem, vai mudar a maneira dele pensar, vai destruir as suas convicções religiosas, vai transformá-lo numa nova criatura. Por isso que em Gálatas 2:20 ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Paulo que escreve a carta aos Colossenses no capítulo de número 1, e eu quero que você vá comigo até lá. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 12. Está escrito assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, na onde? Na luz. Ele trata a luz como algo que herdamos, porque entenda, João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz. Mateus 5:14, Jesus diz: vós sois a luz. Então, quando ele nos trouxe para o seu santo evangelho, quando Deus nos resgatou das trevas, quando Deus nos chamou à redenção, então ele compartilhou conosco partes dos seus atributos. Ele restaurou a nossa reputação, transformou o nosso caráter, mudou as nossas vestes, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele tirou de nós o espírito das trevas que controlava os nossos sentimentos, emoções e pensamentos, e ele compartilhou conosco o seu Espírito Santo. O nosso corpo passou então a ser templo do Espírito Santo. Então agora nós somos luz. É isso que ele está dizendo no versículo de número 12. Para participar da herança nos santos da luz. Olha o versículo 13.
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus olhou para mim e disse: esse cara não presta, esse cara tem um monte de vício, anda errado, esse cara é mentiroso, é perturbado, vive no meio de confusão, fuma, bebe, rouba, mata. Esse cara vive uma vida de escuridão, de trevas. Mas o que Deus fez? Ele me chamou para o reino do seu Filho. Ele me transformou, Ele me tirou das trevas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, diz o texto. 1 Pedro 2, 9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, quando a luz nos iluminou, quando a nossa mente foi iluminada, quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós somos chamados à graça, quando Deus manifestou a sua misericórdia, perdoou os nossos pecados e nos trouxe para a luz, então alguma coisa em nossa vida precisa mudar. Porque Ele nos trouxe das obras infrutuosas das trevas. Ele nos tirou da mentira, do engano, da vaidade, da escuridão, do governo das trevas. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo de número 5. Diz assim: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os que fornicam, os que mentem, os que roubam, os que vivem em trevas. O que é que está reservado para essa gente? A ira de Deus. Então Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo. Aí no versículo de número 7 ele diz assim: portanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo, no passado, erais trevas, andavam na escuridão, tinham a mente dominada pelas trevas, em outro tempo, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ou seja, olha, vocês mentiam, vocês roubavam, vocês adulteravam, vocês eram escarnecedores, vocês eram desonestos, profanos, ingratos, irreconciliáveis, vocês tinham um coração duro, vocês viviam nas trevas, mas agora vocês foram chamados para a luz. Então, andem como filhos da luz. O que Paulo está querendo dizer? A maneira de vocês andar mudou. Paulo está falando da reputação, do comportamento, do estilo de vida. A maneira de falar muda, a maneira de se vestir muda, a maneira de agir em relação aos problemas da vida muda. A nossa confiança não está mais no nosso braço, a nossa confiança não está mais no nosso intelecto, nas habilidades que temos de resolver problemas. Quando Ele nos chamou das trevas para a luz, nós nos tornamos servos
da luz. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. E o nosso dever é andar como tal, se comportar como tal, como filhos da luz. Aí ele diz no versículo de número 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então o que ele está dizendo? Olha, vocês não devem mais compartilhar, se comunicar, vocês não devem mais agir, interagir com as obras infrutuosas das trevas, mas condenai-as. Como assim condenai-as? Nós não julgamos. Quando Paulo diz condenai-as, você deve entender que aquele que vive na luz reprova as obras das trevas. E ele não precisa ficar falando, não precisa ficar confrontando, discutindo, disputando. O seu bom comportamento, a sua maneira de pensar, de falar, o seu procedimento, a sua conduta, a maneira como ele se relaciona com as pessoas, é diferente daquilo que para todo mundo é normal. E quando você demonstra essas coisas na prática, você está condenando as obras das trevas. Exemplos: todo mundo bebe, é só uma festa de fim de ano, é só um gole, todo mundo está ali, naquela farra, naquela roda, bebendo, até quem não bebia passou a beber. E tem muito crente que se entregou a ponto de se embriagar, mas as pessoas olham para você, e percebe que apesar de trabalhar no mesmo setor, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, você não bebe. E você não bebe por causa de uma religiosidade. Você não bebe porque você sabe que isso pode fazer com que as pessoas escarneçam do caminho da salvação. Você chega num lugar e as pessoas fazem piadas imorais, sujas, indecentes, zombam de tudo. Pessoas têm o prazer de rirem do sofrimento alheio, mas de repente você chegou, e a sua presença naquele lugar é luz. Então as pessoas ficam inibidas, as pessoas ficam sem graça, elas ficam constrangidas em falar determinadas besteiras na sua frente, porque elas sabem que você é diferente. Você chegou no lugar onde as pessoas se vestem de modo vulgar, onde as pessoas compartilham as aventuras amorosas, a indecência que vivem, e aquilo que para todo mundo é uma diversão, uma alegria, um contentamento, se torna um silêncio quando você chega. Por quê? Porque as pessoas sabem que você não compactua com isso. Porque as pessoas olham para você e percebem que você é uma pessoa séria, centrada em Deus, que tem princípios e valores opostos àquilo que para elas é normal. E entenda, quando Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Jesus está querendo dizer que as pessoas que estão em trevas vão olhar para você, observando o seu estilo de vida, o que você faz, o que você pensa, como você age, e é aí que a luz que há em você precisa brilhar. É aí que a luz que há em nós precisa resplandecer. A pessoa está desesperada no trabalho, descabelada, chorando, querendo brigar com todo mundo. Por quê? Porque perdeu uma oportunidade. Alguém passou a perna nela e ela está zangada, revoltada, querendo vingança.
E com você também aconteceu isso. Mas ao invés de você agir da mesma maneira, com a mesma rispidez, com a mesma arrogância, com desejo de vingança, você está calmo, tranquilo. Você pensou, minha vida está na mão de Deus, o que Deus tem para mim está guardado. A pessoa, ela está chorando, triste, preocupada, liga de 5 em 5 minutos atrás de notícias, ela está ansiosa, porque ela teme o pior, é Covid-19, está na UTI, está entubada, e ela anda de um lado para o outro, chora, liga para um, liga para o outro, mas você também tem um parente assim, você também tem alguém internado, tem um membro da sua família que está passando pela mesma complicação, ou talvez ainda pior, mas ao invés de andar de um lado para o outro, ao invés de incomodar todo mundo, ao invés de chorar, descabelar nas redes sociais, você está em paz, tranquilo, sereno. Por quê? Porque a sua confiança está em Deus. Porque você sabe que não adianta andar de um lado para o outro. Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a pessoa olha para você e pensa, como é que eu fico angustiado, como é que eu fico aflito desse jeito, como é que eu fico preocupado? E aquela pessoa, parece que não está acontecendo nada. E aí você percebe que tem alguém ali que teve um fim de um casamento desgastante, ela chora, chegou descabelada, com bolsas no rosto, de tanto chorar, de tão triste que estava, e a pessoa não come mais, não se alimenta bem, está caindo numa profunda depressão, porque o filho está nas drogas, porque perdeu o emprego, porque o marido foi embora, a esposa traiu, e aí de repente a pessoa olha para você e percebe que a sua vida também é difícil, que você também perdeu parente, que você também tem filhos com complicações, que você também tem problemas de saúde, mas ela olha para você e percebe que não há desespero em você. Ela olha para você e fica admirada, pois ela pensa, parece que não está acontecendo nada, parece que essa pessoa não tem problemas, a casa está caindo, o mundo está desabando, tudo errado, ameaças de cortes no trabalho, mas eu olho para essa pessoa, parece que ela não está entendendo o que está acontecendo. Não, é porque ela é mansa, é porque ela entende que Deus dá, mas Deus também tira. Ela não procura revidar as agressões, por quê? Porque ela é pacificadora. E está todo mundo zombando do necessitado, está todo mundo escarnecendo, ridicularizado aquele que apareceu pedindo uma doação, um alimento. De repente a pessoa olha para você e percebe que em você há disposição de ajudar. Por quê? Porque você é misericordioso. Quando Jesus diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, Jesus está falando que essa luz resplandece quando as pessoas olham para nós e percebem que somos bem-aventurados. Por quê? Porque somos humildes de coração. Porque o nosso coração é limpo. As pessoas olham para nós e percebem que há paz, porque somos pacificadores. As pessoas olham para nós e percebem que apesar de viver num mundo tão competitivo, onde um quer passar a perna no outro, onde um quer comprar um melhor que o outro, um quer vender mais que o outro, um quer ter os melhores resultados, um mente para ser favorecido, um engana, as pessoas matam por dinheiro, as pessoas roubam por dinheiro, as pessoas trocam de relacionamentos por dinheiro, mas aí a pessoa olha para você e percebe que o seu anseio está nas coisas de Deus. O que você quer é as coisas de Deus, porque você tem fome e sede de justiça. O mundo olha para o crente, para o homem, para a mulher de Deus e começa a pensar. Você precisa entender que a maior pregação sua não é a falada, é a vivida. A pessoa está lá, Senhor, salva minha família, salva minha casa, salva os meus filhos, salva meu marido, salva minha esposa, salva os meus pais. Mas quando ela chega em casa, ela fala palavrão, ela não honra pai e mãe. Ela provoca a ira dos filhos, ela vive metida em confusão, fala mal de todo mundo, briga com todo mundo, mas quer trazer as pessoas para a igreja. E as pessoas olham para eles assim, se for para ser crente assim, eu prefiro não ser. Quando a orientação que Jesus dá é a seguinte, a luz que há em você precisa resplandecer. Não, pastor, mas você não conhece a minha família, sabe? Meu pai é um ranzinza, pastor. Sabe, pastor, meu filho é estúpido, ele não acredita. Eu ponho o pé em casa, ele já começa a falar mal de mim. Irmãos,
Entenda isso aqui. Vá comigo para Filipenses, para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Talvez você pense assim, pastor, aonde eu trabalho as pessoas são difíceis. Os caras, eles são um nível hard na carnalidade. Pastor, eu moro num lugar onde os meus vizinhos são perturbados. Meu irmão, entenda, a questão não é o lugar. A questão não é as pessoas. A questão é quem você é. Eu sempre uso a história de Daniel para dizer isso, porque Daniel estava na Babilônia, mas o texto diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ao invés de se alimentar com aquilo que sabia que não era agradável a Deus, Daniel ainda persuadiu pessoas para que procedessem de acordo com a sua instrução. José, com 17 anos, vai ao Egito, mas apesar de estar num território pagão e idólatra, a Bíblia diz em Gênesis 39:2 que Deus era com ele. Apesar de estar no Egito, ele não repetiu as obras dos egípcios. Quando Jesus diz, vós sois a luz, Jesus diz, vós sois a luz da igreja, vós sois a luz dos santos, vós sois a luz dos bonzinhos. Não, ele diz, vós sois a luz do mundo. É no mundo que a sua luz precisa brilhar. É no mundo que você precisa resplandecer. As pessoas precisam olhar para você e acreditar naquilo que você fala, quando olham para você e percebem que na prática, o que você está falando é verdade. É quando o cara passou a vida no bar, aí ele ouviu o Evangelho, ele creu no Evangelho, foi regenerado, transformado, Deus mudou o caráter dele, ele nasceu de novo, de repente ele volta lá, as pessoas olham para ele e dizem, eu não acredito que é você. Você engordou, cara, você está bem cuidado, bonito, o que aconteceu com você? Eu vi uma luz brilhar. E aí ele compartilha as experiências que teve com Deus. As pessoas olham para ele e dizem, parece que não é a mesma pessoa. Por quê? Porque ele foi transformado. Ele foi tirado das trevas, agora ele está na luz. Olha que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua bondade, a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, aonde? No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a geração corrompida e perversa, resplandeceis, ou seja, brilhais intensamente como astros no mundo. Olha o que Paulo instrui aos Filipenses, olha, vocês têm que andar de maneira irrepreensível, ou seja, as pessoas não podem olhar para você e encontrar escândalos, as pessoas não podem olhar para você e enfiar o dedo na sua cara, dizendo que você não é crente. Não, você tem que andar de modo irrepreensível. Você tem que andar de modo em que as pessoas olham para você e digam, aí vem um homem de Deus, aí vem uma mulher de Deus, porque ela olha para você e percebe que em você não há as obras infrutuosas das trevas. E esse é o efeito que a igreja precisa causar no mundo. Nós precisamos chegar no nosso trabalho e sermos respeitados como homens e mulheres de Deus. Ah, pastor, mas eu trabalho num lugar onde só tem eu e mais um. Seja a luz para esse um. Pastor, minha família tem 5 pessoas. Seja a luz para os 5. Porque essa é a responsabilidade que Jesus dá aos homens que receberam a missão de expandir o reino, de pregar o Evangelho. Então Jesus somos caras e diz assim, ó, no meu reino o negócio é o seguinte, feliz é o pobre de espírito, feliz é o que chora pelos seus pecados, no meu reino feliz é o manso, no meu reino feliz é o misericordioso,
é o que tem fome e sede de justiça. No meu reino feliz é o pacificador, é aquele que tem um coração limpo, é um coração puro. E porque estes serão perseguidos, mas são estes que vão ser o sal do mundo, da terra. São estes que vão brilhar intensamente diante dos homens. As pessoas vão olhar para eles e vão glorificar a Deus, porque elas estão vendo alguém que se comporta exatamente como Jesus. Por isso que em Atos está escrito que em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque as pessoas olhavam para eles e enxergavam Cristo. As pessoas olhavam para eles e percebiam que o comportamento deles, o pensamento deles, a mente deles, a maneira como eles vivem, é exatamente igual a Cristo. Então, Jesus nos chamou para sermos luz no mundo. E agora é hora de você parar e pensar em você. Se você chegar na sua casa hoje, e você for até o interruptor, e apertar e perceber que a luz não acende, duas coisas: você vai ficar sem enxergar, e imediatamente você vai chegar à conclusão que tem que trocar aquela lâmpada. Porque a finalidade da luz é indicar o caminho, é mostrar a direção, é tornar as coisas claras, é conduzir, é mostrar as verdades. Quando aquela mulher percebeu que faltava uma dracma, o texto diz que ela vai varrer a casa, mas antes de varrer a casa, ela acende a luz. O que Jesus espera de mim e de você? Que as pessoas que são cegas de entendimento, que as pessoas que não conhecem o Evangelho, que estão condenadas porque não têm luz, porque não são luz, o Senhor espera que nós sejamos luz para essas pessoas, que através das nossas obras, o nome do Senhor seja glorificado, que as pessoas acreditem em Deus, não pelo muito falar, mas pelas obras que observam em nós, que as pessoas vejam como você é bondoso, vejam como você é solidário pela necessidade dos outros, veja como você é perdoador, manso, pacificador, como você é uma pessoa simples, humilde, como você é uma pessoa honesta, prudente, de bom comportamento, sereno, como você é uma pessoa amável, uma pessoa de fácil comunhão, como você não compactua com aquilo que é errado, como você diz não para aquilo que fere os teus princípios. É assim que a sua luz vai resplandecer, é assim que Deus será glorificado. Jesus disse assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Jesus não é glorificado pela nossa vida quando nós dizemos glória a Deus e aleluia, não, mas quando as pessoas olham para nós e percebam, que coisa maravilhosa, como Deus é grande, como Deus existe. Eu vejo Deus através da bondade dessa pessoa, eu vejo Deus através da mansidão, eu vejo Deus através da misericórdia desta pessoa, e assim a luz que há em nós há de resplandecer, a fim de que Deus seja exaltado. Vamos todos ficar de pé, por favor.